Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e não é muito comum eu trazer vídeo de automobilismo ao longo da semana, a não ser que saia alguma notícia super impactante. Mas hoje eu queria vir conversar com vocês um pouco sobre uma notícia ainda não confirmada, mas que circulou nessa terça e que é um pouco preocupante para o automobilismo brasileiro. E me pegou de surpresa, admito que me pegou de surpresa, então eu simplesmente ah, busquei as informações que eu tinha, não fiz nenhum tipo de roteiro, peguei as minhas colinhas, só isso, e vim conversar com vocês porque é uma parada que eu mesmo já falei quando eu conversei com vocês sobre nos guias da Fórmula 2 e na Fórmula 3. A gente sabe que quando um piloto ele, ele começa a sua vida no mundo do automobilismo, é muito normal que ele precise de patrocinadores e tal, ele leve uma verba até a equipe. E isso auxilia essa, essa equipe a se manter, e sempre foi assim: o dinheiro manda, né? O caso do próprio Mazepin agora, que foi muito comentado na Fórmula 1. Só que é uma parada que o Brasil não faz mais, né? Os pilotos brasileiros eles precisam de ajuda e infelizmente não algumas empresas, a não ser que você tenha uma família com condições, caso do Drogovic, uh, você pode acabar sendo cortado e é isso que pode estar acontecendo com o Gianluca Petekoff. Ele que está correndo essa temporada na Fórmula 2 pela Campus Racing, vem fazendo boas corridas com o carro que lhe é oferecido e claro, é a primeira temporada dele, então é normal que ele sinta um pouco de dificuldade numa transição tão grande que foi a passagem dele da Fórmula Regional para a Fórmula 2. E ele revelou numa entrevista que ele deu para o jornalista Lito Cavalcante que por falta de patrocínio pode ser que a temporada dele seja interrompida. E acho que virou moda, né? Eu vim aqui fazer alguns desabafos, mas isso é uma parada que, cara, me deixa muito irritado, sabe? Porque não só se trata de um sonho de um garoto de tipo 18 anos, então o sonho desse moleque pode estar indo por água abaixo. Como, sabe, é óbvio, a gente tá passando por um momento de crise, não só sanitária, mas também financeira. Mas, cara, pra mim, eu não consigo simplesmente ver o sonho de um moleque de 18 anos acabar no mundo do automobilismo e não simplesmente ficar quieto, sabe? Então, tudo que eu posso falar hoje são as razões do porquê que o Gianluca tem que permanecer na Fórmula 2. Só que a gente sabe que ele só vai permanecer se ele tiver patrocínio. Então, se você está vendo esse vídeo, não tenha medo de ir nos perfis das empresas, não tenha medo de ir nas redes sociais dessas empresas e bate na tecla e manda razões, manda esse vídeo, manda a threads no Twitter, que a comunidade brasileira que gosta de automobilismo no Twitter já também se manifestou lá no começo do ano, quando ele não tinha sido confirmado na Fórmula 2 e tá voltando a se manifestar agora. Então, não tenha medo, bate na tecla, vai pra cima, vamos ajudar o Gianluca, vamos ajudar a bandeira do Brasil a voltar a figurar entre os grandes na Fórmula 1, porque o Gianluca tem potencial e o Gianluca, se tiver apoio, eu não tenho dúvidas de que ele vai brigar no futuro próximo, não só por uma vaga na Fórmula 1, mas também num futuro não muito próximo, mas também não muito distante, ele vai brigar para ser campeão do mundo, porque a habilidade que esse moleque tem é de outro nível. Então, eu peguei algumas razões aqui de um PowerPoint que foi organizado pelo perfil do Massinha Desaposentado no Twitter, juntamente com a Isabela.
Então eu vou estar deixando o link desse post, desse tweet aqui na descrição. É um PowerPoint que eles fizeram com razões para se patrocinar o Gianluca, né? Então eu vou estar lendo o que eles escreveram, essa é a minha colinha, e eu vou estar também comentando algumas coisas que já deu para eu perceber do Gianluca para inteirar vocês sobre o porquê que a gente tem que bater nessa tecla, além dos motivos óbvios de que ele é brasileiro, ele carrega a nossa bandeira e a gente tem que apoiar o automobilismo brasileiro, porque senão a gente nunca mais vai ver a bandeira do Brasil na Fórmula 1, certo? Então vamos lá. Por que investir na carreira do Gianluca Petekoff? O Gianluca, no ano passado, ele foi campeão regional, né, da Fórmula 3 europeia. 359 pontos, Gianluca venceu o campeonato de maneira emocionante sobre a chuva de Vallelunga. O brasileiro acumulou incríveis 14 pódios, mostrando sua habilidade e driblando os empecilhos causados pela falta de patrocínio durante a temporada. E então ele foi campeão lá da Fórmula 3 regional europeia, o que foi muito importante para a carreira dele, você vai entender o porquê. Para você chegar a pilotar um carro de Fórmula 1, você precisa da superlicença. A gente vem falando sobre isso principalmente no caso do Mazepin. A superlicença é como a sua CNH, só que ela te habilita a pilotar o carro da Fórmula 1. Ela te habilita a estar presente no Campeonato Mundial de Fórmula 1. E esses pontos são adquiridos ao longo da sua colocação nas categorias de base. A Fórmula 2 te dá uma pontuação, a Fórmula 3 te dá a pontuação, todas as categorias de base de Fórmula te dão uma pontuação na sua superlicença, para que você chegue até aos 40 pontos necessários para essa superlicença ser obtida e você poder ingressar na Fórmula 1. E o Gianluca, aos 18 anos, ele já possui essa superlicença. Então, se uma equipe de Fórmula 1 quisesse contratá-lo, ele poderia, aos 18 anos, pilotar na Fórmula 1. Ele tem 15 pontos em razão do vice-campeonato de 2019 na Fórmula 4 italiana e 25 pontos em razão do título da Fórmula 3 regional, lá da Fórmula Regional que a gente mencionou agora há pouquinho no ano passado. Então ele tem esses 40 pontos e ele tem a sua superlicença. Então é totalmente injusto que um piloto que tem a sua superlicença por falta de patrocínio não tenha que abandonar esse sonho de correr na Fórmula 1. E o Gianluca é um desses. E aquele ponto que eu sempre bato, ele representa o Brasil na esfera mundial, né? Então essas redes sociais impulsam o alcance dele e o automobilismo tem voltado a estar nos trending topics, né? Sempre que você vê um evento da Fórmula 1 acontecendo, você vê que a Fórmula 1 vai para os TTs do Twitter, você vê que a Fórmula 2 hoje com o Drogovic também quase sempre nos trending topics, o Caio Collet também já foi para os trending topics, então a gente precisa sim do apoio da torcida, né? A própria Fórmula 2 já percebeu que é muito importante a torcida brasileira e vive fazendo post do Drogovic, porque a gente vai lá e interage, a gente vai lá e a gente quer um piloto brasileiro na Fórmula 1. Então a gente precisa resgatar isso e a gente precisa divulgar os nossos pilotos. E é isso que eu tento fazer. Eu tento sempre estar trazendo para vocês o que os pilotos brasileiros estão passando, o que os pilotos brasileiros estão fazendo para que a gente conheça esses pilotos e apoie esses pilotos para chegarem na próximo nível, que é a Fórmula 1, ou no caso do Caio Collet, do Enzo, na Fórmula 3, o próximo passo seria a Fórmula 2. Então, essa ausência que nem a Isabela e o Massinho escreveram aqui, que a ausência de incentivo monetário não seja fator determinante para o desperdício de um talento que ainda tem muito a amadurecer e que faria valer cada centavo, retribuindo muito, com muito suor, foco e muitos resultados. Uma parada que eu lembro é que o patrocínio do Rubinho, eu não lembro agora qual era a marca que ele era patrocinado quando ele começou na Fórmula 1, a marca bancava o caminho inteiro dele nas fórmulas de base, mas quando ele chegasse na Fórmula 1 ele retribuiria esse investimento feito pela marca. Eu não lembro, volto a dizer, eu não lembro qual que era a marca, mas até peço perdão
mas eu lembro que assisti uns vídeos, acho que no Projeto Motor, um excelente canal, que falava sobre isso. Então, se você é dono de uma empresa e tem condições de bancar o Gianluca, pelo menos até ele chegar na Fórmula 1, cara, você já viu nesse vídeo, você pode procurar em todo lugar, você pode falar com especialistas, você pode falar com o Reginaldo Leme, que é simplesmente o maior nome do automobilismo, do jornalismo de automobilismo que a gente tem aqui no Brasil. Você pode falar com o Rubinho, você pode falar com o Massa, você pode falar com o Tony Canaan, você pode falar com quem conhecer disso. E você vai perceber que o Gianluca tem potencial, que o Gianluca é um excelente piloto. Ele ganhou do Arthur Leclerc, cara. Ele ganhou do irmão do Charles Leclerc, que também é um excelente piloto. Então, uh, não tem muito mais o que eu falar. As razões estão na mesa. A gente precisa disso. A gente precisa disso. O Braguinha, lembrei agora, o Braguinha incentivou o Senna até ele chegar à Fórmula 1. Claro que o talento do Senna era incomparável, mas se não tivesse o Braguinha, eu não sei se o Senna teria chegado na Fórmula 1. Então a gente precisa disso. Eu bato na tecla que a gente tem que parar de comparar os nossos pilotos com o Senna, mas aqui eu vou me permitir fazer essa comparação porque se a gente quer que exista um próximo Senna, o que eu acho que não vai existir, mas se a gente quer que exista alguém que carregue o legado do Senna, do Massa, do Rubinho, do Emerson, do Nelson Piquet, se a gente quer que existam esses caras, a gente também tem que investir. Se eu pudesse, eu investiria, mas eu não tenho essa condição financeira, infelizmente. Se eu tivesse, cara, você não tenha dúvida de que eu investiria num piloto. Você não tenha dúvida que eu investiria nisso. Porque são sonhos, a gente está tratando não só de dinheiro, né, de números, a gente fala de sonhos. Então, esses caras precisam de incentivo, esses caras precisam do patrocínio, porque infelizmente é assim. Quantos talentos já não foram desperdiçados porque não tiveram investimento, né? Então, vou dar um exemplo do que para mim hoje eu encaro como uma injustiça. Claro, pode ser totalmente diferente, não tô lá dentro para saber como que é. O Yuki Tsunoda, muito se circulou que quem colocou o Yuki Tsunoda hoje na AlphaTauri foi a Honda, que a Honda gostaria de ter um piloto japonês. Cara, com todo respeito, o que custava o Tsunoda ficar mais um ano na Fórmula 2 aprendendo e você deixar o Sete Câmara? E olha que o Sete Câmara tem investimento. Se eu não me engano, o Banco BMG patrocinava ele lá na Carlin e na Dance, que foram as equipes que eu lembro dele na Fórmula 2. Então, um cara com esse investimento não conseguiu chegar por conta de dinheiro, não por conta de falta de talento, porque o Sete Câmara corre muito. Então a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Eu tô simplesmente cansado de só ouvir pessoas falando: "Ah, mas a gente não tem piloto". E aí quando chega o piloto: "Ah, mas ficou em último". Esse tipo de comentário também já afeta a reputação do piloto com a empresa que o patrocina. Então, cabe a nós, não só as empresas, mas é claro que as empresas também têm que ajudar, têm que perceber, têm que entender que não só o nome delas vai estar em alta, mas como o nome do país vai estar em alta. Mas a gente também tem que entender de que, infelizmente, a gente tem que. A Fórmula 1, o automobilismo funciona assim, a gente tem que entender isso. E a gente tem que fazer o nosso melhor também como torcida para auxiliar esses pilotos. Então, olha, eu peço desculpas por esse desabafo. O vídeo ficou muito longo para uma notícia que, assim, poderia ser curta, mas eu quis mesmo trazer para vocês uh, essas razões. Vocês podem buscar ao longo do Twitter. Eu tô com o Twitter aberto aqui. Vocês podem buscar ao longo do Twitter as threads, o pessoal falando do Gianluca, motivos porque o Gianluca tem que permanecer na Fórmula 2 e vai chegar à Fórmula 1. Você pode pesquisar vídeos do Gianluca correndo, que vocês vão perceber que ele é muito bom piloto. Eu já cansei de elogiar ele aqui. Então,
Então a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Eu fiz esse vídeo justamente mais porque eu sinto que a gente tem que realmente fazer algo a respeito disso. E, e é isso. Não vou pedir para se inscrever no canal, não vou pedir like, não vou pedir nada. Eu vou pedir para você que assistiu esse vídeo, que concorda com tudo que eu falei ou que não conhecia, mas que está conhecendo agora essa história, que você mande esse vídeo para as empresas, mande threads no Twitter, mande vídeos do Gianluca correndo, manda o vídeo dele, a entrevista dele com o Lito Cavalcante, mande isso para as empresas, não vamos desistir, vamos correr atrás de um patrocínio, vamos criar um movimento para mostrar não só para as empresas, mas também para campos que vale a pena manter o Gianluca na temporada e talvez para a próxima, e aí ele se manter nesse mundo do automobilismo. Então, vamos ajudar, certo? Eu acho que agora também com a Band tendo os direitos da Fórmula 2, que eles vão tentar ajudar o Gianluca de alguma maneira, fazendo reportagem, entrevistando o Gianluca, né? Eu acho impossível que o Reginaldo Leme, por exemplo, deixe isso acontecer com o piloto brasileiro. Eu acho que o Reginaldo vai se esforçar para ajudar o Gianluca também. Então, eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que eu acho que é certo e eu espero que vocês que me assistem, sei que são pouquíssimas pessoas, que vocês compartilhem esse vídeo para que a gente ajude o nosso brasileiro Gianluca Petekoff, piloto da Campus Racing na Fórmula 2, certo? Eu fico por aqui. Como eu falei, não vou pedir inscrito, não vou pedir like, eu vou pedir para você mandar esse vídeo e mandar e pesquisar e mandar tudo isso para as empresas, para que o Gianluca encontre um patrocínio logo, certo? Obrigado por vocês terem assistido. É um desabafo que eu precisava fazer, porque eu quero muito ver esses sonhos sendo realizados. E é uma coisa que me anima e é por isso que eu quis virar jornalista, para contar essas histórias e para ver esse tipo de sonho ser realizado. Então, obrigado mesmo por vocês terem assistido e como torcida, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Eu tô fazendo a minha e vamos junto, porque a gente não pode desistir, certo? Muito obrigado e até a próxima.